necessária, é super bem-vinda, e anima a gente a continuar fazendo o que a gente faz, porque se esse debate não se espalha, não se amplia de uma maneira bastante significativa, toda a conversa nossa sobre inovação passará de conversa. Então, a ideia é exatamente percorrer todas as instâncias da sociedade, da universidade, porque se a gente não der uma sacudida geral na maneira como a gente pensa, na maneira como as nossas universidades estão organizadas, eu acho que a gente não vai conseguir fazer. As universidades brasileiras são muito criativas, há muita gente boa, muita gente dinâmica, mas como nós precisamos, de forma urgente, dar um salto, nós precisamos acelerar. Se nós fazemos muito, temos que fazer muito mais. Esse é o desafio grande que está colocado. As condições excepcionais dadas pela situação da economia mundial, que é chata por um lado, por outro lado, a situação relativa do Brasil é uma situação positiva. Quando os americanos têm dificuldades de absorver os doutores, nós estamos precisando de doutores. Quando muitas empresas de ponta na Europa e nos Estados Unidos estão com dificuldade de sobreviver, nós temos condições, eventualmente, de comprá-las. Isso pode acelerar um processo de incorporação, absorção de tecnologia. Quando os vários países do mundo não conseguem gerar empregos minimamente para absorver uma parte da juventude, nós estamos conseguindo manter um ritmo de crescimento com todas as dificuldades bastante relevante. Então, são condições excepcionais, momentos em que o Brasil, efetivamente, poderia deixar de ser uma promessa e passar a ser algo mais significativo, mais relevante no cenário internacional. Eu acho que essa é a situação da ciência brasileira hoje. A academia desempenha seu papel, as universidades, todos nós, mas eu tenho certeza que nós podemos fazer mais e melhor. No terreno da inovação, sem dúvida. Principalmente porque inovação é uma disciplina, uma atividade de encruzilhada. Ninguém faz inovação sozinho. Hoje nós juntamos essas competências e conseguimos produzir o novo, conseguimos gerar uma dinâmica na economia que é diferente da existente, ou nós não fazemos inovação. Se nós queremos interferir efetivamente na economia, se nós queremos efetivamente gerar valor concreto que movimenta as engrenagens da sociedade, nós temos que trabalhar com outras pessoas, temos que ter tolerância para ouvir, para aprender com outras cabeças, com competências diferenciadas, e isso pode parecer simples, mas é muito difícil. Não é só pôr gente ao redor da mesa que pensa diferente, é conseguir elaborar em conjunto. Não é essa a tradição das nossas universidades, ainda que muita coisa nessa direção tem avançado nos últimos anos. Acho que é um trabalho de consistência muito grande um trabalho feito pela CAPES, que tem empurrado as pós-graduações, mesmo a graduação, indiretamente, em trabalhos extremamente importantes nessa via. Acho que isso tudo tem que ser preservado e valorizado por nós, porque se nós não conseguimos quebrar as estruturas que impedem a gente de interagir, que impedem o conhecimento de fluir claramente, não adianta fazer interação com órgãos reguladores, fazendo o primeiro comentário para vocês, porque nem eles vão nos entender e nem nós vamos entendê-los. Certo? Então, nós temos que começar a fazer lição de casa entre nós. Tudo bem que o TCU não nos entenda e vice-versa, mas o que me preocupa, além disso, é que o Departamento de Ciência Política, do lado do meu, que é de Sociologia, do lado da Economia, fica uma quadra um do outro da universidade, e não consigo se entender. E eu insisto, não haverá um movimento grande, não haverá cultura da inovação, como se chamaram, que eu chamei num dos meus livros, na verdade, no Brasil, é contra a cultura da inovação, dada o peso muito grande de uma cultura pelo avesso, anti-inovação, dada a tradição nossa de uma economia fechada, a tradição nossa de ser consumidor de segunda categoria, muitas vezes, de tecnologias feitas fora do Brasil, certo? E não aquele país que está acostumado a gerar tecnologia, a gerar inovação e ocupar a primeira fronteira da inovação. Então, se nós queremos partir para isso, dar esse salto, eu acho que nós podemos hoje. A estrutura científica construída nos últimos 15, 20 anos é fabulosa. Há empresas que se destacam. A minha geração cresceu aprendendo que multinacional não era para o nosso bico,
que a empresa para competir no mercado externo era só dos países desenvolvidos. Hoje a gente vê uma série enorme de empresas brasileiras, não só brasileiras, de vários outros países, da China, da Índia, mesmo da América Latina, argentinas ou mexicanas, competindo e ganhando, né, naquilo que seria o terreno do adversário, né, o terreno de mercados altamente sofisticados e altamente competitivos. Há muito terreno a ser vencido, porque a grande parte das empresas brasileiras ainda continua vivendo uma situação que ela investe pouco em inovação, ela investe pouco em tecnologia, mas é sempre bom lembrar que há um grupo grande de empresas hoje, mais de 6 mil empresas pelos dados da BTEC, que inovam permanentemente, ou seja, incorporaram nas suas estratégias a ideia de inovação em permanência. Parece simples, mas não é. Geralmente são as empresas que têm maior produtividade, maior competitividade, exportam mais e pagam melhores salários. São aquelas que qualificam mais os seus trabalhadores. Isso é super importante, porque é dessas empresas que vem aquilo que a gente, em última instância, aspira quando se dedica a um trabalho científico, que é mais renda, melhores empregos, gente mais qualificada, portanto, uma elevação do nível de qualidade de vida da população. Então, falar em inovação não é só abstração, que é um termo da moda, que a gente gosta ou gostaria de inovar, mas é porque a inovação traz vantagens para as empresas, traz vantagens para quem trabalha, traz vantagens para a sociedade, e é por isso que nós temos programas, os mais diferentes níveis, que transferem recursos públicos para as empresas, transferem recursos públicos para as universidades, centros de pesquisa, porque há um retorno para a sociedade extremamente positivo, que nos dá esperanças de que o país possa andar mais rapidamente. Eu acho que a ideia da desburocratização que vocês levantaram é certa. Não é simples fazer isso, né? É difícil. A gente vê isso nas instituições que a gente dirige, como a FINEP, várias outras que estão por aí. É sempre complicado, mas é sempre positivo que a gente tente fazer isso. Há muita coisa que diz respeito à legislação, aos marcos legais, mas há muita coisa que diz respeito à cabeça, à hábito, né? A maneira como a gente incorpora uma prática que muitas vezes vem ao longo dos anos. A segunda questão diz respeito à cultura da inovação dentro das próprias universidades. Eu acho que isso é chave para a gente. Todo tipo de incentivo é bem-vindo. Prêmios, competições, no sentido de que a gente junte, forme redes, vocês mesmos levantaram, que a gente levante a possibilidade de agrupamentos não ossificados, não petrificados, mas agrupamentos que se formam de acordo com os seus objetivos, depois podem se dissolver, mas que tenham mobilidade, flexibilidade, porque essas são as palavras-chave para a gente pensar em inovação. Então essa ideia de trabalhar em busca dos talentos é fundamental. É só ver os exemplos das Olimpíadas, da matemática, são exemplos que são muito vivos, que foram muito incentivados por essa casa e por várias outras instituições, e que mostram como o Brasil pode, se apertar o botãozinho certo, muitas vezes, nem sempre um botãozinho caro, né, pode descobrir talentos que, de outra maneira, estariam completamente escondidos dos olhos de todos nós. E, na verdade, a gente acaba descobrindo, revelando gente com uma capacidade muito grande. E eu queria, por último, só fazer um comentário para vocês, que é um problema mais de fundo sobre a universidade. Só para encerrar minha fala. Muitas vezes a gente acha que na universidade a gente pode ter empresários ou ser empresário. É certo que há inovação nas universidades. A gente vê patentes, vende patentes, licenciamentos, há várias formas de fazer. Nós temos uma estrutura jurídica muito ruim para isso, de forma generalizada. Qual é o problema? O problema é que patente não é a mesma coisa que inovação. Por isso que patente nunca é um bom indicador para a gente pensar em inovação. Pra vocês terem uma ideia, na indústria farmacêutica, que é uma das indústrias que mais patenteiam no mundo, cujas empresas investem 30%, 35% do seu faturamento em inovação, quando a média do setor industrial é 2,5%, dos países avançados, 2,5%, 3%,
são as empresas que mais investem, na indústria farmacêutica você vai 25%, 30% investe em inovação. Qual é o problema? A grande parte das patentes são patentes defensivas. São patentes que são feitas para impedir rotas tecnológicas e outros. Elas não são patentes que se orientam para o mercado, elas não são patentes que se orientam para o licenciamento. Eu fiz uma pesquisa no MIT exatamente sobre esse processo, e o que acontece lá? Eles só aceitam o registro de patentes quando você tem uma análise da viabilidade do licenciamento, que é a questão-chave da patente. Eu falei da USP porque eu conheço. Tem várias outras em que há uma obrigatoriedade de você fornecer patente e acha que isso é suficiente. Não é. Por isso que é fundamental no currículo Lattes, já inclui, já pede quem tem patente, quem não tem patente, isso é ponderado, isso é tudo bem. É um reconhecimento, uma valoração da atividade do professor, do cientista, do pesquisador, está ótimo, mas a gente tem sempre que lembrar que ele não é um dado absoluto, ele tem um peso, ele tem que ser relativizado. Isso é super importante para a gente. Senão nós não podemos passar para as jovens gerações a ideia de que o negócio é conseguir patente. Não é. Conseguir patente é importante? Super importante. Certo? Mas tão importante quanto a patente é a perspectiva do licenciamento, é fazer com que a comercialização se dê. Nem sempre a universidade é o local por excelência em que esse licenciamento ocorre. Aqui eu queria levantar a última ponderação, exatamente por isso aqui, o incentivo, muitas vezes, que a gente dá para que o professor ou pesquisador se transforme num empreendedor, nem sempre está na tecla certa. E às vezes a gente perde um bom pesquisador e não ganha um bom empreendedor. Então, é sempre bom lembrar, eu sou totalmente a favor de que os professores e pesquisadores que queiram abrir seus negócios, que queiram fazer suas startups, que queiram desenvolver os seus negócios, o façam. Ótimo, perfeito, tem que ser incentivados, tem que ter suporte para isso. Mas nós temos que lembrar que a universidade tem missões completamente distintas de uma empresa. E nós não podemos perder esse gancho. Exatamente por isso que é difícil o casamento entre universidade e empresa. Porque tem ritmos diferentes, elas têm sintonias diferentes, elas têm necessidades diferentes, tem time, tem tudo que é diferente. E é natural que seja difícil. Agora, tem que ser incentivado? Muito. Muito incentivado. Eu não sei se um dia houve essa tal pesquisa pura, básica, que é chamada, muitas vezes chamada de pura indevidamente, certo? Separada da economia, separada da sociedade, separada do mundo e que perseguia não sei exatamente quais objetivos. Mas o que eu sei é o seguinte, hoje o Brasil precisa do conhecimento da universidade. Por isso que a relação e a sintonia com a economia não é um problema de gostar ou não gostar, é um problema de necessidade do país. Nós temos a obrigação de entrar em sintonia, não com uma imposição do Estado ou das empresas na definição da pauta de pesquisa. A criatividade da universidade, do pesquisador, a curiosidade tem que ser preservada a todo custo. Porque ninguém pode definir de antemão uma rota, exatamente a curiosidade é que permite descobrir outras, assim que o conhecimento se dá, assim que ele nasce. Agora, é fundamental que a própria comunidade pense e repense a relevância daquilo que faz. Essa é a questão de fundo que está colocada. Esse é o grande desafio para nós. E eu tenho certeza que as cabeças que estão surgindo hoje na universidade estão com uma dinâmica muito melhor do que as nossas. Por quê? Porque esse repensar, essa reflexão está muito mais sintonizada, está muito mais articulada com o nosso tempo hoje do que outras gerações. Então esse é o problema de fundo. Não se trata de impor, não se trata de dirigir, não se trata de manipular a universidade ou de atrelar a universidade à pauta das empresas, mas se trata de levar que a universidade, os pesquisadores, a comunidade, permanentemente pense e repense e reflita sobre a relevância concreta das suas pesquisas. Qual é a pauta que ela faz? É sempre importante lembrar, a universidade não é uma ilha, não está sozinha no mundo. E hoje está acontecendo um movimento diferente. Você tem um movimento em que a universidade está sendo cada vez mais solicitada a se articular com a sociedade. E se nós somos os senhores e as senhoras da nossa pesquisa, se nós conseguimos determinar, discutir, fazer aparecer aquilo que a Hannah Arendt chamava aquilo que é o comum,
aquilo que é o relevante, que diz respeito ao público, se nós conseguirmos, a partir do debate democrático, fazer aparecer aquilo que é o relevante, nós conseguimos tornar significante a nossa própria pesquisa. Essa é uma atividade que cabe a nós. Ninguém vai impor isso para a gente. Por isso que o debate sobre relação empresa-universidade passa ao largo, tem que passar longe do debate sobre autonomia, porque ninguém está questionando isso. Ou melhor, se alguém questiona, está errado. Isso só será feito com autonomia, só será feito com a preservação da nossa curiosidade, da nossa capacidade de pensar sobre os outros, sobre a sociedade, sobre nós mesmos. Essa é a questão-chave, por isso eu queria dar os parabéns para o grupo de vocês. Vocês dão uma série de sugestões que vão exatamente nessa direção. Eu acho que isso pode ajudar muito a gente a pensar a realidade da universidade. Muito obrigado.